É com muito prazer que hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial para mim, na minha vida, uma pessoa que eu admiro. E a gente, com toda a nossa experiência e com nossa convivência, aprendeu aí a se admirar mutuamente. Tem um carinho especial, vocês vão saber por quê, e também admiração pelo seu trabalho. Jornalista com mais de 30 anos de carreira. Eu não acreditei quando eu vi mais de 30 anos de carreira. E a apresentadora, minha querida Alessandra do Vale. Que bom te ter aqui, Lê. Nossa, Silvinha, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Quando você passou esse tempo, 3 décadas, que loucura, né? Nossa, eu achei muito, Alessandra. Mas tem uma coisa boa, a gente começou tudo muito prematura. Eu fui mãe aos 18 anos de idade. É verdade. Aliás, mãe de 5 filhos. Começou cedo, é verdade. Tem razão. Nós que fomos muito rápidas. É, né? É, exatamente. Somos pioneiras. Nós somos pioneiras. Vamos pegar por essa esfera que fica melhor. Para quem não sabe, Alessandra do Vale, com esse nome, né? Já dá para você ter uma intuição aí. É filha do narrador Luciano do Vale, que nos deixou em 2014. Quem sabe também da minha história, que eu fui casada com o Luciano do Vale, então ela fala que eu sou boa madrasta. Que bom, né? Maravilhosa. Boa stepmother, mas é boa madrasta. Uma excelente madrasta. E hoje, você vê como você está colocando, o tempo só nos deixou mais próxima, né? Eu sei que eu acho incrível, eu estava me preparando para vir hoje. Falei, nossa, como a vida é, né? A gente, como dá voltas. Teve um tempo que a gente convivia, eu casada com o Luciano do Vale, você filha do Luciano, e agora a gente está juntos na mesma profissão, e eu tô aqui tendo o prazer de te receber, porque quem senta aí é uma pessoa que tem história para contar. Sim. E apesar de, para mim, você sempre ser uma menina, né? Porque eu me acostumei a isso, hoje você é uma mulher, mãe de 5 filhos, jornalista conceituada, com tantos anos de carreira, tem uma história de vida muito bacana. Então, é importante você passar essa história para as pessoas que acompanham a gente aqui. É verdade, Silvinha. E você vê como que é interessante essa ótica que você está trazendo aqui, porque eu tinha tudo assim para ter um desafeto com você. Porque, na verdade, meu pai e minha mãe não estavam bem no casamento, e o meu pai saiu de casa e foi ficar com você. Então, isso na cabeça de uma criança, poxa, meu pai trocou minha mãe por uma outra pessoa. Era pra gente ter assim, eu como filha, falar, nossa, eu não quero conviver com a Silvia, porque afinal de contas, porque eu era uma criança. Verdade. E olha, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. A gente... Bom saber, né? Não, mas... É maravilhoso, né? É maravilhoso isso. A gente cresceu juntas, viu? Porque quando eu casei com o Luciano, eu tinha 21 anos de idade. Você tinha o quê? 11 aninhos. A gente cresceu juntas. Isso foi uma coisa bacana, que a gente conseguiu evoluir juntas. E a Alessandra cuidou muito da minha filha, da Isabela. E quando eu ia trabalhar na Band, eu deixava a minha filha para ela cuidar. Então, uma parceria aí interessante do universo. Foi interessante, até porque eu queria muito ter uma menina, né, Silvinha? Você lembra disso? 5 filhos, faz... 5 filhos. 5 tentativas, né? Uma menina. 2 maridos diferentes. Então, o médico chegou à conclusão que o meu organismo matava os espermatozoides femininos. Falava, Alessandra, não é possível. Você realmente, porque eu tive 2 filhos no meu primeiro casamento e 3 no meu segundo e último casamento. E o médico falou pra mim, Alessandra, o problema é o seu organismo. O seu organismo, com certeza, quer que você seja soberana, a rainha da casa. E ter um time de futsal. E ter um time de futsal. Então, quando você me trouxe a Isabela, aquela bonequinha, você lembra? Eu dava banho nela, deixava ela toda perfumada. Arrumadinha, ela era minha boneca. A Isa foi minha boneca durante muito tempo. Que coisa linda. E olha, o que me chamou muito a atenção é que assim, né? Claro que o Luciano do Vale nos uniu. E até hoje, quando se fala em Luciano do Vale, a gente sabe que tem essa conexão. E eu fiquei muito feliz porque, com a convivência com o seu pai, ele dizia que o sonho da vida dele era que o Brasil fosse um país olímpico. E aí tem a notícia que eu vou dar aqui, né, que é a primeira Vila Olímpica e Paralímpica do Brasil, que será construída na cidade de Itu, interior de São Paulo, vai receber o nome do Luciano do Vale. E é uma parceria, né, Alessandra, queria que você falasse, do Instituto Luciano do Vale e também do prefeito Herculano Passos. A cidade já foi escolhida, me corrija se eu estiver errado, a Cidade Nova. Isso mesmo. Entre os municípios de Itu e Sorocaba. E olha só o que vai ter essa Vila Olímpica. Campo de futebol, quadra poliesportiva, pista olímpica, piscinas, ginásio para lutas, ginástica, basquete, vôlei, futsal, além de espaços para halterofilismo e atividades para
olímpicas. Uma justa homenagem. Eu fiquei tão feliz com essa notícia, porque era um sonho que ele tinha. E a Alessandra é muito parecida com ele. E você está realizando as coisas que teu pai queria em vida. Como é que começou esse projeto aqui? Então, Silvinha, esse projeto começou com a nova diretoria do Instituto Luciano do Vale, né? Nós protocolamos essa nova diretoria. E assim, um homem que fez tanto pelo esporte nacional. O homem mais patriota que eu convivi na minha vida, né? O homem mais patriota que eu conheci na minha vida. Uma década, né, que ele nos deixou de maneira prematura. Como que não vai ter nada? Só uma cabine, com todo respeito, tá? Só uma cabine, Luciano do Vale, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi? Pelo amor de Deus. Uma placa na Imigrantes? Uma placa na Imigrantes para um homem que fez tanto. Verdade. Tanto. Verdade. E o legado dele? Morreu? Não. Um homem que transformou o esporte. Um homem que transformou. Então, assim, quando a gente fala de Luciano do Vale, a gente fala do Luciano de todos os esportes olímpicos e paralímpicos. Porque ele também tinha uma voz especial com os paralímpicos. Então, eu como primogênita, eu como convivi a vida inteira com ele, a Pátia e a Fê conviveram, mas não como a forma como eu convivi. Você era mais ligada. Eu era mais ligada em todos os níveis. O Paulo Eduardo, que está seguindo a carreira, o neto, mas também não conviveu com a avó profissional. O meu menino, Lucas, conviveu um pouco com a avó. E o Lucas, ele tinha grandes ideias com meu pai, até de formar o Instituto Luciano do Vale com meu pai em vida. Só que tem coisas que a gente nunca vai entender, né? A gente não consegue alcançar, mas é assim, daí eu falei, mas eu preciso, eu sempre tive essa certeza que eu iria conseguir, com pessoas certas, né, pra gente caminhar pra uma homenagem, pra uma entrega, que independente se eu esteja aqui ou não, depois neto, as pessoas que se prepararem melhor para tocarem esse legado dele, a obra dele não pode parar, é como a Ayrton Senna, guardada a proporção. Você veja o que a Viviane tem feito aí. O Ayrton Senna também, ele estará imortalizado para sempre. Não morre por causa do trabalho que é feito com o legado dele. Exatamente. E a mesma forma o meu pai. E com muita oração, assim, você pode não acreditar. Eu sou uma mulher que sou movida absurdamente por fé, sabe? É muita oração, é estar atenta com falas de pessoas, sabe? Estar conectada com o todo mesmo, que isso é importante. Porque nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje, cada vez menos paciência, menos tolerância, as pessoas mal se olham para se cumprimentarem. Então, assim, foi uma coisa assim, muito incrível a forma como quando eu percebi, eu já estava envolvida com a política, né? Porque a gente não é política, mas a gente precisa estar no movimento político, porque são pessoas que têm autoridades, têm acessos importantes. Quando eu vi, eu estava ali. Mas você estava com isso no radar, né? Eu estava com isso no radar. Eu queria muito. Aí eu conheci o Herculano Passos na casa de uma grande amiga minha, que mora em Itu. E ele, inclusive, ele não estava em campanha ainda. Mas sabe quando como você disse, sabe, eu coloquei o olho nele, eu falei, mas é com ele mesmo que eu vou falar. Esperei a oportunidade certa, conheci ele, a mulher dele também, que faz, a Rita Passos, que é deputada estadual, já foi 3 vezes deputada estadual. Ele vem de uma família de políticos. Eu falei assim, não, vai ser ele mesmo. Aí um dia eu acordei e falei, vai ser hoje. Eu liguei para ele, falei, Herculano, você pode me receber aí? Ele falou, claro, Alessandra. Ele não estava nem em campanha política ainda. Eu falei, perfeitamente. Eu cheguei lá, eu como presidente do Instituto Luciano do Vale, cheguei na frente dele e falei, Herculano, o meu sonho é fazer uma vila olímpica e paralímpica com o nome do meu pai. Ele olhou para mim e falou assim, Alessandra, se eu for eleito prefeito de Itu, você pode contar comigo que a gente vai fazer isso. Foi assim, Silvinha. Ele comprou ideia. Sabe aquelas coisas que a gente não acredita? Mas uma conexão que eu não sei, foi um instinto seu. Foi um instinto e um não desistir. Porque as pessoas, hoje em dia, assim, quanto mais for... eu sou de uma estrada de muita dificuldade. Mesmo sendo filho do Luciano do Vale, as coisas nunca foram fáceis para mim. Não, né? Você sabe um pouco da minha história, as coisas nunca foram fáceis. Eu nunca tive nada, poxa, o fator sorte, olha lá, a Alessandra é uma mulher de sorte. Eu acredito que a sorte, ela não acontece para todas as pessoas. Tem pessoas que têm mais sorte, outras que não têm nenhuma sorte, outras que têm pouca sorte. Eu sou uma pessoa que tenho pouca sorte. Pouca. Sou uma pessoa que tenho pouca sorte. Porque eu convivo com pessoas, Sil, que elas não colocam alguns projetos em movimento, elas não pulam todo dia cedo da cama.
Elas não têm aquele sangue nos olhos para correr atrás das coisas. As coisas acontecem assim, de repente, fala, sabe? Do nada. Do nada. Eu não sei se você consegue me entender. Tem gente que não precisa se esforçar tanto que as coisas vêm. Que é impressionante. Dentro do sistema, elas não se esforçam muito, a coisa vai lá e acontece. As coisas, para mim, sempre foram com muita luta, foram muito difíceis. Você teve que ir atrás, Eu né? tive que ir atrás, mesmo sendo filha do meu pai. Meu pai, na década de 90, foi um dos homens mais milionários do Brasil, você sabe disso. Com o movimento com o comandante Rolim, ele sentou, foi capa da Veja, ele foi uma pessoa muito bem sucedida. E mesmo sendo filho do Luciano, meu pai sempre falou o seguinte, luxo, corre atrás, estudo, se você precisar de estudo, se você quiser fazer uma faculdade, estudo, ou se você ficar doente, conte comigo. Agora o supérfluo, você vai ter que correr atrás. Hoje, eu acho que essa maneira como ele me educou, me preparou para enfrentar muitas adversidades que a vida me trouxe. E você sempre foi atrás, porque a Alessandra é uma menina muito determinada e se transformou numa mulher mais determinada ainda. E o que eu acho de diferencial em você é que você vai atrás. Você não fica em casa esperando. De jeito nenhum. Você faz acontecer. Isso era uma característica muito do seu pai, de fazer as coisas acontecerem. Ele ia atrás. E você é assim. Você não fica esperando. Você vê que você foi lá e aí, de repente, isso já é uma realidade. Esse Centro Olímpico é uma realidade. Já tem um local, inclusive. Já, que fica na Cidade Nova, que fica entre Itu e Sorocaba. A gente já está, já existe a área física, é um terreno de mais de 100 mil metros quadrados, já tem alguma coisa feita lá, até pelo próprio Herculano, na segunda gestão dele como prefeito, primeira ou segunda gestão, eu não vou me recordar agora. E agora a gente vai vir com recurso lá de Brasília, a gente vai lá, o presidente, porque você sabe que o Lula amava o meu pai, né? Podem falar o que quiser do Lula, tá? Eu não sei se isso vai ser cortado ou não. Falem, amem ou odeiem o Lula faz acontecer. Amem ou odeiem ele. Então eu vou pegar no lado bom. Ele amava o meu pai, ele chamou meu pai 2 vezes para ser ministro dos esportes, meu pai não quis. Só que isso não é lenda, isso é fato. O Lula mandou uma verba para a Band em uma Copa do Mundo porque ele não suportava escutar o Galvão Bueno narrar. E o meu pai, o Grupo Bandeirantes foi beneficiado com isso. Então assim, ame ou odeie é pela obra, é pela entrega na nossa pátria amada Brasil. Porque o projeto é ousado. Não ache você que vai parar em Itu, não. Você quer o Brasil todo? Eu quero o Brasil todo. Isso é uma coisa que me fascina, porque o seu pai sempre dizia, né? O Luciano do Vale dizia o seguinte, um dia o Brasil vai ser um país olímpico. E eu fico muito decepcionada, Alessandra, quando eu termino uma Olimpíada, num país como o nosso, ter o quê? 15, 20 medalhas. Muito pouco. É muito pouco. Para um Brasil desse tamanho. É verdade. Então, existe aí uma falta de oportunidade, muitas vezes. Eu não sei para quem é esse Centro Olímpico. Só para meninos carentes, pessoas carentes? É para todo mundo? Para quem é? Quem vai ter essa oportunidade de poder participar disso? Para você ter uma ideia, na Cidade Nova residem 60 mil famílias carentes e infelizmente com uma situação socioeconômica baixíssima. Então, essas crianças vão ter porque assim, lá vão ser ministradas aulas de todas essas modalidades com professores, vai ser gratuito para toda a população ali. A gente quer trazer para o esporte, tirada do sofrimento, tirar da marginalidade, trazer para usar essa ferramenta inclusiva do esporte, trazer essas crianças e transformar elas em atletas. Só que nós vamos trabalhar também no gerenciamento do esporte de alta performance. Esse Centro Olímpico ele vai ser referência para o mundo inteiro. Ai, que legal. Né? Então, vai ser desde o social, que eu vivo para esse projeto social, até porque eu perdi meu filho para um delinquente de 14 anos, eu tenho uma responsabilidade social muito grande que eu consigo entender, assim, que Deus não quer que eu fique na cama tomando um monte de remédio, sabe? Com raiva, com ódio, com ira. Não, transformar esse sentimento meu de impotência, trazendo essas crianças para o esporte através do Instituto Luciano do Vale, através desse complexo que já está em andamento, para a gente fazer isso com muito êxito e com toda a história do meu pai. Transformando a sociedade, né? Para ter menos delinquentes como esse, que a gente já vai falar já sobre isso. Após a morte do Luciano do Vale, eu lembro que você ficou assim um pouco decepcionada com a forma como as pessoas se comportaram. Você tem mágoa das pessoas? Porque muita gente fica em volta quando a gente está bem, né? Aí o seu pai morreu e você talvez esperasse mais das pessoas. Você ficou magoada com alguém? Você se decepcionou com as pessoas ou não?
Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Eu fiquei decepcionada demais com muitas pessoas que assim, né? Quando você fala que quando ele estava numa vitrine, né? Que todo mundo estava ali, numa situação assim, porque todos nós, seres humanos, a gente passa por várias fases, e inclusive os artistas. Sim. Né? Inclusive, tem a fase áurea, depois a fase mediana e depois a fase, vamos dizer assim, não vou falar que seja uma decadência, mas a fase que você começa a perder o ritmo, que você começa a ter que desacelerar. Isso acontece para todo mundo. Isso é um ciclo natural da vida. Todos nós vamos passar por isso, né? Se nós chegarmos na idade... É que meu pai morreu muito cedo, com 66 anos, porque ele acabou tendo outros problemas e que não vem ao caso agora, mas... eu fiquei muito decepcionada de saber que muitas pessoas que batiam nas costas dele, você é o melhor, você é o mestre. Essas pessoas que desejavam que ele morresse antes da Copa do Mundo para pegar o lugar dele. Verdade. Sabe, isso é uma coisa de uma crueldade que é sem tamanho. E eu ouvi numa entrevista a seguinte frase: não é porque ele morreu que ele ficou bonzinho. Tinha gente que não gostava realmente dele, ele incomodava as pessoas. A gente sempre acha, né, que todo mundo gosta. Mas você falou bem, tinha gente que incomodava. Ele incomodava, né? No sentido de pegar o lugar mesmo. Exatamente. É verdade. Eu falo até, o Theo José. Você não precisa tirar isso aqui. Você pode deixar esse corte, não precisa tirar. Porque eu falei isso publicamente. O Theo José queria o lugar do meu pai. E ele falou que ele queria que meu pai morresse antes da Copa do Mundo para ele assumir o lugar do meu pai. Theo José, você já assumiu o lugar do meu pai até hoje? Nunca vai assumir. Começa que quando ele vai tentar imitar o gol do meu pai parecia que estava tomado por energias, por coisas de outra dimensão. Até ele nem gritava. Não dá para... Se o Theo José tentar imitar meu pai, ele vai morrer sem ar, sem oxigênio. Você tá entendendo? Então, assim... ele falou isso. Eu não vou falar a fonte que foi, mas eu sei por pessoas muito próximas que ele falou que meu pai devia morrer antes da Copa. O meu pai realmente morreu antes da Copa. Só que o Grupo Bandeirantes, ele não foi a voz da Copa e ele jamais irá substituir o meu pai. E vou te dizer, a gente acha que as pessoas... ninguém é insubstituível. Eu conversei com a Hortência e a Hortência falou o seguinte, que antes das palestras dela, ela coloca a narração do Luciano do Vale. Porque ela fala assim, não existe emoção maior. Quando eu entro, a plateia já está preparada na emoção. Então, realmente, a gente está acompanhando aí nesses 10 anos, 15 anos, não, quase 11 anos que ele morreu, que realmente não tem ninguém que substitua. Agora, em relação, eu queria, assim, saber a tua imagem, na época que o teu pai era o grande Luciano do Vale, inovando e montando o show do esporte, a sua imagem que você lembra, que te marcou mais de todas essas coisas que ele criou, que ficou marcado para você? A coisa que mais ficou marcada para mim foi quando ele fez a parte da internacionalização da Look para a Flórida. Uhum. Isso me criou um impacto... E ele foi um dos primeiros, verdade. Ele foi pioneiro em fazer essa internacionalização. E eu lembro que nessa época, a gente ficava muito tempo em Miami. E ele levou a Look Corporation para Miami. Então, quando ele começou... Nem a Globo tinha ainda essa parte internacional, a Globo não tinha. Ele foi pioneiro nessa parte internacional, com a Fórmula Indy, com o basquete da Liga NBA. Mas mais mesmo com a Fórmula Indy, ele fez... Você lembra que ele fez um jogo em Miami da seleção de Masters? Sim, eu era repórter. Você era repórter? É verdade. Eu era repórter desse jogo. Então, assim, isso, e eu lembro que isso me causou um impacto. Eu falei, meu Deus, olha quanta coisa que esse homem já realizou aqui em solo brasileiro, agora ele já está indo para outro país. E ele era extremamente querido. Eu lembro que ele conseguiu, assim, apoio de bancos americanos para os projetos, aparelhos. Você lembra que eu fui a pioneira, na época eu apresentava para a comunidade hispânica, a Univision. Na época existia ainda uma comunidade brasileira, porque hoje a gente vai para lá... Só tem brasileiro. Só tem brasileiro, né? Mas na época era uma comunidade brasileira. Verdade. Eu gravava os principais fatos, os fatos mais importantes do esporte e esses fatos mais importantes, eles eram exibidos na Univision. E eu achava aquilo o máximo. Eu falava, meu Deus, meu pai, em solo americano. Eu tendo uma participação, uma pílulazinha. Mas, poxa, eu tô falando por a maior rede hispânica do mundo. Isso eu achei isso muito impactante. Foi uma experiência muito grande para você, né? Ter esse aprendizado todo de carreira. Não sei se você queria ser apresentadora. Você queria desde o começo? Você sempre quis fazer o que você faz?
Silvinha, eu sempre quis, mas num determinado momento da minha vida, eu me arrependi de não ter feito medicina, porque eu acho que eu ia ser uma médica. Ah, sério? Eu ia ser uma ginecologia, eu trabalhar na área de ginecologia e obstetrícia. Porque eu amo esse universo de materno, de bebê. Eu sei que não tem só o lado romântico, né, da ginecologia e obstetrícia, também tem coisas muito tristes, mas hoje, com a minha maturidade hoje, de verdade, eu faria medicina. Eu acho que tem gente que nasceu para ser mãe. A Alessandra nasceu para ser mãe. Você Exatamente. tem essa coisa, esse lado materno que é muito forte em você. Apesar de ser toda, né, engajada nos seus projetos, mas você é uma mãezona. E eu tive, como eu disse no início do nosso episódio aqui, tive a oportunidade de que a Alessandra até cuidasse um certo tempo da Isabela, pequenininha, que ficava junto com o Lucas e com o Gabriel. Isso mesmo. Quando foi não sei quanto tempo faz que seu filho morreu? Esse ano de 2025 vai completar 4 anos. 4 anos. 15 de setembro. A gente fala muito em empatia, né? A gente fala, a gente tem que ter empatia, tem que ter empatia. Empatia, o que que é? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu fico pensando, como é que eu posso me colocar no lugar de uma mãe que perdeu um filho? Impossível sentir sua dor. Deve ser uma dor muito forte, mas é impossível você ter a dor do outro, de verdade, né? Só sentindo. E por conta, inclusive tem até o livro, por conta do que aconteceu, a Alessandra, deixa eu ver o livro. A Alessandra escreveu um livro, Eterno Captain, Como Ressignifiquei Minha Vida Após a Perda do Meu Primogênito. É um livro que também mudou muito a vida dela. Também não, né? Muitas coisas mudaram, mas esse livro e esse episódio, esse momento da vida dela, foi um momento que te ensina até hoje, né, Alê? Me ensina muito, Silvinha, porque assim, eu costumo dizer assim, a saída do Lucas, desse plano nosso, existem 2 abordagens minhas como mãe. O motivo pelo qual ele saiu, a causa, né, a forma como ele saiu é inaceitável, né? Porque ele não teve a menor chance de reagir. Ele não teve chance. Na cabeça do meu filho, eu acho até que pela idade do delinquente, que na época tinha 14 anos, eu acho que na cabeça do Lucas, na cabeça dele, assim, nessas frações de segundo, até que a psiquiatria forense, ela traz essas coisas que, aquela lei da sobrevivência entre eu e ele, eu me garanto. Tá. Eu acho que o Lucas deve ter achado até que a arma era de brinquedo. Porque se você visse na época, o delinquente que tirou a vida do Lucas, franzinho, pequenininho, então essa coisa é uma coisa que não dá pra gente... Não tem como você falar assim, eu não vou reagir. Você reage, porque isso é a lei da sobrevivência. Claro, é no reino do animal. É no reino do animal. Você tá na selva. Então, assim, o leão tá na selva. O leão não vai perder pra um sapo. É mais ou menos de uma maneira lógica. Você entendeu? Então, na cabeça do Lucas, o menino era muito... fisicamente muito inferior ao tipo físico do Lucas. E na cabeça do Lucas, eu tenho certeza que ele tinha... Que ele achou... Nessas frações de segundo que a arma era de brinquedo. E a arma não era de brinquedo. E meu filho não tá mais aqui. Né? Então eu tenho esse motivo que ele é insuperável, essa dor ela existe todos os dias, é uma ferida aberta, nada vai curar essa dor minha, você não cura, né? Você não queira saber realmente o que é isso. Não dá pra imaginar. Não dá, é só quem vive isso, não tem. E só que eu consegui, como a gente iniciou essa entrevista, eu sou uma pessoa muito, muito temente por Deus, conectada nas energias, sou uma pessoa totalmente energia. Hoje aqui, você reparou, né? Esse seu ambiente aqui hoje, ele está totalmente espiritual. As pessoas que estiverem conectadas com a gente nesse podcast, elas vão saber. O Lilás, ele traz uma sabedoria espiritual, o intuir, o acalmar, né? Então, eu sempre vim, desde pequena, eu sempre tive essa necessidade. É como se Deus já estivesse me preparando para me viver a dor mais inimaginável, que nem na Bíblia existe um versículo que mostre que a gente vai enterrar filhos. Não existe na Bíblia algum versículo? Não existe. Existe que nós vamos enterrar nossos pais, nossos cônjuges, amigos, mas filho não tem. Então, se você é uma pessoa que segue a Bíblia, não tem um conforto. Porque quando eu cheguei no hospital, o japonês neuro que veio falar comigo da Escola Paulista de Medicina, que recebeu o Lucas, ele falou para mim, eu falei assim, doutor, eu sou uma pessoa reta. O que a medicina me garante esse estado onde se alojou a bala? Ele falou assim, Alessandra, você tem fé?
Eu falei, nossa, aí eu já entendi a gravidade da coisa. Eu falei, doutor, eu tenho fé. Daí ele falou assim, então se apega na sua fé. Então eu preferi esse acolhimento do neurologista, que o japonês normalmente é mais contido, mas ele foi tão assertivo na abordagem. Eu vi uma luz nesse japonês. Então eu já comecei, nesse instante, eu já comecei a fazer um retrospecto desde que o Lucas nasceu. E eu trago nesse livro, desde quando ele nasceu. O Lucas já nasceu numa situação adversa. Eu tive descolamento de placenta. Se eu não estivesse dentro do hospital, o Lucas teria ficado com sequelas irreversíveis. Ele tirou nota 2 de apigar de nascimento. Ele já nasceu numa condição muito delicada. Então eu comecei nessa fala do japonês, voltou um filme na minha cabeça, que inclusive eu peço para que você leia com carinho o livro do Luquinhas. Então tem esses dois pontos da morte do Lucas. A morte, da forma como ele saiu daqui, inaceitável. Jamais, todo dia eu peço para Deus não me deixar com raiva, com ódio, com ira. E continuar acreditando. Continuar na minha fé, porque isso vai me adoecer. E eu tenho 4 filhos aqui que dependem de mim. Eu ainda tenho uma criança de 12 anos. Ainda hoje é uma coisa que queima. Ainda hoje. Silvinha. Eu pensei que a dor, de alguma forma, ela se amenizasse depois de um tempo. Já faz 5 anos. Não, vai fazer 4 anos. 4 anos. Agora, em 2025, vai completar 4 anos. É uma dor que sangra todos os dias. Se eu falar para você que não tem um dia que eu não tenho uma sensação de desespero, eu vou estar te mentindo. É mesmo? Todos os dias eu tenho uma sensação de impotência e eu sinto desespero. Aí você vai falar, como que você consegue? Eu dobro meu joelho e falo, Deus, o Senhor me dê planos, o Senhor me dê projetos para que eu possa saber lidar com isso, sabedoria, acolhimento, infelizmente, para outras mães que vão passar por esse sentimento de dor, uma dor que te paralisa, uma dor que te machuca, né? Porque é a mãe, é o pai, na época ele era casado, os irmãos, quer dizer, todos nós sofremos um trauma, cada um reagiu de uma forma, mas a nossa vida nunca mais foi e nunca mais será a mesma. E aquela coisa de mãe, né? Que a gente tem essa obrigação da gente de querer proteger nossos filhos. E quando acontece alguma coisa com o filho, a gente se sente culpado, né? Eu não estava lá para protegê-lo, né? E, sim. Eu não estava lá, mas o Lucas sempre me trouxe essa preocupação. Eu sempre falava, Lucas, se algum dia você for assaltado, você não reaja, meu filho. Eu tinha uma preocupação que ela era mais exacerbada com o Lucas do que com os outros. Quando ele saía para a estrada, às vezes o Lucas, sabe, eu ficava controlando. Então, assim, é como se o meu 7º sentido, 8º, 9º, 10º, não é nem 6º sentido, soubesse que a passagem dele seria diferente da dos outros aqui. Porque o Lucas sempre estava muito acelerado. Ele fazia 5, 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. Eu falava, calma, Lucas. Ele acordava às vezes assustado, assim. Então parecia, sabe aquele feeling de mãe? Até, sabe, quando uma mãe fala para um filho, o filho tem que escutar a mãe. Porque a mãe nunca erra. Ela sabe, ela conhece o filho. A mãe sabe. Ela conhece. Se você for passar uma mensagem para a Isabela tem que escutar você. Ela pode não concordar, mas ela tem que respeitar. Porque a mãe sabe. A mãe sabe. A mãe sente. Porque a gente fica 9 meses. Deus deu essa dádiva para nós mulheres parirmos os nossos filhos. Então, a conexão mãe e filho, ela é incondicional. É um amor incondicional. É um pedaço seu. Um filho é um pedaço seu. E você, além do livro, tem uma luta muito bonita que você tentou até se eleger como deputada, não é isso? Ou vereadora? Como vereadora. Para mudar essa lei. Exato. Mudar essa lei porque esse menino de 14 anos não foi preso. Foi preso? Não, ele foi preso. Foi preso, mas ele já deve ter... Eu imagino que foram 2, né? Foram dois marginais. Um estava na moto, esse que estava na moto permanece preso. Eu sei que até hoje que ele está preso. Eu não fico acompanhando. Não, nem precisa. Porque, como eu trouxe para você, como eu trouxe aqui para você, essa energia de vingança, de ódio, de ira, isso eu não conseguiria nem estar aqui. Talvez eu tivesse morrido já. Claro. Se eu tivesse nessa energia. Então eu transformei essa minha dor no Instituto Luciano do Vale. Fui atrás de pessoas importantes para a gente fazer, para a gente evitar que menos Lucas saiam desse planeta aqui onde a gente habita aqui no Brasil. Você entende? Que tipo de lei que você queria mudar? A lei da maioridade penal. A lei da maioridade penal. Se você acabou com a vida de uma família com 14, 15 anos, que na época esse delinquente tinha 14 anos, como que você pode pagar como... Você não vai pagar como adulto? Quer dizer, que direito é que você tem de acabar com uma mãe, com um pai, com um irmão, com uma esposa, com amigos, e você vai lá, fica 2, 3 meses ou 2 anos e sai pra rua como se nada tivesse acontecido? Não, se você tirou a vida
de um Lucas, de uma Alessandra, de uma Silvia, de quem quer que seja, você tem que pagar como adulto. A lei da maioridade penal. Se você... Nos Estados Unidos já é assim, não é? Nos Estados Unidos é assim. Eu sou até um pouco mais contundente, assim. Eu como mãe, eu acho assim, se você acabou com a vida de uma pessoa, eu acho que deveria existir no Brasil pena de morte. Que direitos são esses? Direitos humanos. Que direitos humanos são esses? Você acaba com a minha vida, com a vida da minha família, e você tem que ter direito? Direito do quê? Fala pra mim. Você vai ter direito do quê? Que direitos são esses? A gente, infelizmente, nós vivemos num país onde esses delinquentes, eles são acolhidos pela justiça. É verdade. São acolhidos. E nós estamos... É como se nós fôssemos bandidos. Defende. E esses delinquentes, a gente vive assim. Eu vim para São Paulo gravar com você hoje, eu venho assim, meu Deus, qualquer momento vai eu tiro o relógio, jogo o telefone debaixo do banco. Eu vim porque era você. Porque eu tenho que enfrentar essa dor, eu tenho que enfrentar ela pelo propósito de vida que eu me propus a fazer. Mas é uma situação de desespero para mim. E veja que situação, nós seres humanos, nós seres normais que pagamos impostos, se a gente atrasar alguma coisa, já vem um leão em cima da gente. A gente tem conta bloqueada. Refém. E a gente não consegue transitar onde a gente está no momento em São Paulo. Essa luta tua continua? Para mudar essa lei? Continua. Tanto eu declinei com a nossa deputada Simone Marqueto, até deixei a Simone numa situação delicada, porque eu saí assim, eu já ia ter que começar a fazer um material de campanha, porque eu pensei assim, a minha premissa, como que eu vou cuidar das famílias de Sorocaba se eu não estou cuidando da minha família? Meu marido recebeu uma oportunidade né? Com 60 e poucos anos, a gente sabe desse etarismo que existe no Brasil. Eu falei, meu Deus, com 60 e poucos anos, por isso que eu falo, 60 e poucos anos a gente tá voando ainda, estamos nova. E eu falei, poxa, eu preciso cuidar do meu marido, preciso cuidar dos meus filhos. Então eu fiz a escolha. Você tem filhos pequenos? Eu tenho filhos pequenos, então eu me mudei para Prudente. Mas daqui 2 anos eu vou sair a deputada estadual lá pela região de Presidente Prudente. Conhecendo você não vai mudar isso enquanto você não conseguir. Enquanto você não conseguir mudar essa lei ou fazer alguma coisa, até para... Eu quero que exista uma lei chamada Lucas do Vale Oliveira. Eu vou viver para isso, Silvia. Eu vou viver para o Instituto Luciano do Vale, a Vila Olímpica e Paralímpica, porque uma coisa vai puxando a outra. O que me fez ter força para continuar no Instituto, o que me fez ir atrás das pessoas, me conectar com o Herculano Passos e ter esses 2 anos para poder a gente fazer isso acontecer de uma maneira... A gente realmente ficar rebeverando mesmo no esporte, tirar e mesmo na boca do lixo. Onde ninguém quer ir, eu vou. Eu vou onde ninguém quer ir. Eu quero ir lá, eu quero ir na dor daquela família, eu quero ir onde a criança, para a gente trazer para o esporte. Porque você trabalha com isso e nós crescemos nessa energia de transformação do esporte. Você convive com grandes players que vêm aqui te dar entrevistas de superação, até onde o esporte levou aquela pessoa, da onde o esporte conseguiu tirar de depressão, de suicídio. Uma história eu recebi aqui o Elton, do badminton, né? Ele saiu de uma comunidade e ele falou assim, Silvia, e olha só, badminton, nós não estamos falando de futebol. Isso, estamos falando de badminton. Salvou aquela comunidade. Então eu fico pensando, claro que eu não estou aqui passando uma mão na cabeça, mas é verdade, é um contrassenso, mas esses jovens que assassinaram o filho da Alessandra poderiam estar no esporte. Poderiam ter um significado maior na vida deles. Não um moleque de 14 anos está aí atirando. O esporte salva. Exatamente. Então olha só o que você está fazendo, que bonito. Ao mesmo tempo que você quer que essa lei seja aprovada, você também está dando a ferramenta para esses jovens do Brasil poderem ter um caminho. Porque senão eles vão ficar na rua fazendo exatamente isso. Porque... Eu entendo assim, que às vezes essa criança ela já nasce condenada no ambiente que os familiares, ou que vem de geração para geração. O crime, infelizmente, ele proporciona isso. Ela já nasce no crime. Então, uma coisa normal, matar, roubar, agredir, estuprar, é normal, é normal. Então, a gente quer chegar com esses projetos realmente aonde a gente sabe que a gente vai conseguir com amor, com acolhimento, com profissionais sérios. A gente pretende entrar para a história como meu pai sempre entrou, continuando com o legado dele e fazer uma história diferente para a realidade dessas pessoas. Oferecer, né? Já que o Brasil não oferece, pelo menos começar. É uma coisa de formiguinha mesmo. É uma coisa de formiguinha, mas a gente não pode desistir.
o primeiro passo importante já foi dado. Com certeza. E eu vivo Lê. para isso. Com certeza, com certeza. Agora, assim, você deve ter, assim, um, um olhar diferente para valorizar a vida, né? Você valoriza a vida de uma outra forma, você enxerga a vida de uma outra forma depois que você perdeu seu filho. Eu valorizo, assim, sabe, essa questão do tempo presente para mim. E é uma coisa que antes de acontecer o Lucas ter sido sacado daqui, né? Ele foi sacado, literalmente. Eu não dava tanta importância pro tempo presente. Não? Não, eu não dava. Eu não dava. Então, assim, hoje, eu me conecto muito, assim, com aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, aproveitar ao máximo, assim, porque a gente só tem mesmo. A gente não tem como controlar o passado, a gente pode escolher o que a gente quer trazer para o presente. As pessoas não entenderam isso. A gente tem que passar um filtro. O que é legal do passado eu trazer para o presente? Isso é um exercício difícil de fazer. O que eu posso trazer do passado para o presente? O futuro, você sabe? Você sabe alguma coisa do teu futuro? Não. Eu também não sei do meu. A gente tem intenção, correto? Exato. Nós temos intenções. Mas certeza a gente tem de alguma? A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. As demais coisas a gente não sabe. Não tem controle. A gente não tem controle sobre o tempo. A gente tem controle sobre o que a gente pode trazer para o presente. A gente tem que viver intensamente. Silvinha, tudo, às vezes essas coisas mais banais. Se conecte com o horário. Olha o horário de Brasília, 14h13. Eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim? Eu estou fazendo o melhor pela minha filha, pelo meu trabalho, pelos meus amigos? Isso é importante, porque quando você vive uma tragédia dessa, a coisa que a gente mais queria ter, o que era? Era tempo, voltar no tempo. Você entende essa analogia que eu estou fazendo? Essa coisa do 1 segundo mudar a vida da gente. Você entende? Uma distração, um momento, um olhar para a esquerda, um abaixar no celular. Isso muda a vida da gente. Por que nesse dia o Lucas andava de carro blindado? Porque a gente sabe que aqui em São Paulo o carro blindado não é mais luxo. Antigamente era um luxo. Meu Deus, ó, fulano, ciclano anda de carro blindado. Carro blindado, se você puder investir, nem que seja um Fusca, uma Brasília, invista num carro blindado. Mesmo assim, não é 100% de chance que você, dependendo da cilada que fizerem para você, talvez você não saia. Mas existe uma possibilidade maior de você sair de uma emboscada você estando num carro blindado, ok? Ok. Então, o Lucas tinha um carro blindado. Por que nesse dia ele não foi no carro blindado dele? O Lucas não foi no carro blindado. Como é que você responde isso? Então, é aí que eu falo para você que eu trago nesse livro. Eu trago uma visão espiritual sobre eu ser a mãe do Lucas, o Lucas ser a minha mãe, e a passagem meteórica dele, porque quando ele completou 30 anos, que 30 anos é um marco. Eu não sei se você sentiu, quando você completou 30 anos, meu Deus, estou fazendo 30 anos. Sentiu uma coisa diferente no seu aniversário de 30 anos? O Luquinhas ia fazer 30 anos. Não, o mais incrível foi no dia do enterro dele, foi o dia do aniversário dele. Isso me marcou muito. Porque você fez uma festa quando estava acontecendo, né, enterrando. Teve bola de gás, teve um... Então, são umas coisas assim que a gente não entende, são os mistérios que a gente não entende da vida. Era o momento dele e agora a Alessandra, como mãe, tem essa missão. Ele deixou. Os dois deixaram para você, né? Luciano do Vale. As duas pessoas mais importantes da minha vida, Silvinha, você não tenha dúvida disso. Eu amo os meus filhos incondicionalmente, mas sempre tem um. O Lucas era o meu melhor amigo. Eu, o Lucas, o meu pai era Luciano, seu Bolacha, o Luquinhas. Então, assim, a gente tinha uma sinergia diferenciada. E com ele você aprendeu a ser mãe, né? E com ele eu aprendi a ser mãe. E, então, assim, eu perdi o meu melhor amigo. Então, eu perdi duas rochas. Referências. O pai e o filho. Mas hoje, a Alessandra agora está numa nova fase, independentemente de tudo isso que a gente falou. Na rádio. Rádio, eu sei que é uma experiência nova para você, não é? Eu tive uma passagem rápida pela Rádio Educadora em Campinas, eu fazia uma voz de sofrência. Como que é? A voz de sofrência. Isso eu não sabia. Você lembra aquelas cartas que o ouvinte mandava para a rádio? Que você está sofrendo. Sabe essa voz assim? Uma voz até meio perigosa fazer essa voz. Tem que fazer, era até meia, né? Então eu fazia a voz feminina dessas cartas dos ouvintes em Campinas, na Rádio Educadora, que inclusive é da Band. Então, eu tive uma passagem de 6 meses pela rádio. E a rádio é um laboratório, né, Silvinha? O rádio é um laboratório. Adoro rádio. Adoro. É uma delícia, né? Então, eu tinha tido essa experiência. Mas hoje, você vê, depois de tanto tempo, né? A gente às vezes acha que, poxa, eu tô velha para isso. Você vê como a vida às vezes reserva
gratas surpresas. Você já pensou em alguma coisa? Já tô velha para isso? Eu pensei, eu vou retomar minha carreira agora com 54 anos, eu já tô velha para retomar minha carreira. Você Nossa, mas acredita? num tempo desse que a gente está começando tantas coisas, né? As mulheres com 50, com 60 começando. Eu achei que eu já estava me aposentando do É microfone. mesmo, É, é mesmo. E aí vem a verdade. vida. Então a vida te surpreende, né? A vida me surpreendeu com esse convite lá do Paulo Lima, né? Que ele tem um grupo de comunicação, o Globo, que são as rádios, a TV. Falou, Alessandra, eu queria que você fizesse aqui na nossa CBN Prudente um programa, um vitrine, trazendo vários temas, inclusive o esporte, né? As estrelas do esporte. Eu acho que você vai ser bacana, esse projeto é sua cara. E eu falei, poxa, e eu já tenho um plano de voltar a ficar falada, voltar a ficar vista pelo meu menino, pelo Luquinhas, pelo legado do meu pai. Poxa, olha que providencial esse projeto nessa altura da minha vida. É para você continuar. É para mim continuar, Não é para Silvinha. aposentar. Aposentar de jeito nenhum. É para você continuar. Isso acho que é uma chama aí que jogou, falando, olha, não para não, porque você tem muito que fazer ainda. Se Deus quiser, Não é? Silvinha. É desafiador, está sendo desafiador. Eu estreiei agora a primeira, o programa de número 1, né? Porque eu vou fazer assim, programa de número 2, programa de número 3, para ver, né? Essa coisa de ir construindo mesmo. Para depois falar 10, 20, 30, aí vamos ver, né? Qual a estrada irá ser percorrida ao longo desses 2 anos, mas é uma experiência gratificante. É gostoso voltar a sentir aquele friozinho, saber que você está ao vivo. Opa, ao vivo. Ao vivo, Muita Alessandra, tarimba. você está ao vivo. Você olhar assim na claquete ao vivo. Ai, que delícia. Ele vai, vamos, chegamos. Não dá pra voltar, né? É gostoso, Não, né? e você conserta no meio do caminho, uma delícia. Você tem os seus filhos e a gente tem que passar alguns valores para os filhos. Que valor que você não abre mão e você faz questão de passar para eles? O valor que eu não abro mão é o respeito você se colocar no lugar do outro. Que eu acho que hoje em dia as pessoas elas não fazem mais esse exercício de se colocar no lugar do outro. Então, assim, falo, filho, se coloca. Às vezes eles questionam algumas coisas, eu falo, se coloque no meu lugar. O seu irmão não está mais aqui, eu não pude evitar que ele saísse daqui. Então, para eles terem esse olhar cuidadoso com a dor do outro. E também deles nunca desacreditarem naquilo que vem de dentro do coração deles. Mesmo que o mundo inteiro fale, você está indo na contramão. Ok, eu vou na contramão porque eu tenho certeza que eu vou chegar no lugar que eu mereço chegar. Você entende? Entendo. Não abrir mão daquilo, porque inclusive, eu cresço na diversidade. Porque muita gente falou, mas isso aí não vai dar nada, você vai perder seu tempo, você vai lá falar com político, vai atrás de político. Pois é, eu vou atrás de político. eu tô indo realmente, estou entrando num cenário meio duvidoso. Mas existem políticos e políticos, eu vou com o político certo. E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse deixado me influenciar por muitas pessoas próximas? Você vai perder seu tempo não se perde. Realmente, principalmente eu que perdi o meu filho, o tempo não se perde mesmo. Você perguntou se a minha relação com o tempo mudou muito. Mas quando vem de dentro do coração, quando você tem aquela certeza, quanto mais colocarem um obstáculo, vá. Vá, porque você vai transpor e você vai ter a sua vitória. Muito bem. Só vá. Muito bem. Lê, muito obrigada por você ter vindo aqui. A tua evolução é nítida. Você como pessoa, como mulher, eu fico muito orgulhosa, viu? De te ver assim bem. Silvinha, muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Porque tempo a gente agradece hoje em dia quem compartilha o tempo com a gente. Parabéns por esse Bastidores da Vitória. Eu acompanho você. Se você está barbarizando na internet, viralizando tudo com tanta sabedoria. Parabéns aqui para sua equipe, o pessoal maravilhoso. Olha, eu estou muito feliz e eu espero voltar ao longo dessa minha estrada para ir te contando, para estar atualizando aqui todo o seu público do que a gente vai construir a médio e longo prazo. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a você, meu amor. Obrigada, Estamos querida. juntas. Obrigada. Juntas somos mais fortes. Opa! Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.